pessoal, eu vou dar continuidade, né, à gravação. E aí agora a gente vai resolver a partir da questão 7. Vamos lá. A questão 7 fala assim: o STJ, assim, decidiu. Aqui vai trazer uma ementa, né, de um julgado do STJ, tá? Cumprimento de sentença, artigo 523 do CPC, obrigação de pagar a quantia certa, inadimplemento, honorários advocatícios, base de cálculo, valor da dívida, não inclusão da multa de 10%. Aí, o textinho aqui abaixo, né, fala assim: há uma grande dúvida acerca do julgado, se são devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório ou definitivo de sentença. Caso não haja o adimplemento do valor estabelecido no referido título executivo judicial, dentro do prazo previsto em lei. Nesse aspecto, resta claro. Item A. O percentual de 10% de honorários já inclui os 10% da multa, devendo o juiz arbitrar um ou outro em caso de não cumprimento no prazo concedido. Gente, não. Lembrem-se, né? Artigo 523, parágrafo 1º do CPC. O executado, quando ele é intimado no cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia, ele tem 15 dias para cumprir voluntariamente a obrigação. Ele não cumpriu voluntariamente a obrigação a partir da sua intimação no prazo estabelecido, que é de 15 dias úteis, o débito vai ser acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, tá? O juiz, ele não vai arbitrar ou os honorários ou a multa. Não, é cumulativo. É multa de 10% e honorários de 10% sobre o débito, tá? Em caso de não pagamento voluntário no prazo de 15 dias a partir da intimação do executado, tá? Item B. O percentual de honorários e multa não poderá ultrapassar 10%, mesmo em caso de descumprimento. Gente, não é que os honorários somados à multa não podem ultrapassar 10% sobre o valor do débito, não é isso. O Código de Processo Civil, ele é claro. O executado, ele tem 15 dias para pagar voluntariamente a obrigação a partir da sua intimação, né? Não pagou, multa de 10% e honorário de 10%. A Thaisa, ele pagou parcialmente o débito. Como é que fica? A multa de 10% e os honorários de 10% vão incidir sobre o remanescente, sobre o restante que ele deveria pagar e deixou de efetuar o pagamento, tá? Item C. O percentual de 10% será arbitrado logo na inicial de cumprimento de sentença. Contudo, os 10% da multa somente incidirão em caso de não cumprimento do prazo estabelecido. Gente, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Vamos aqui à linha do tempo. Aqui é o requerimento do exequente. Bem aqui, o executado, ele é intimado, tá? Ele tem 15 dias para pagar voluntariamente. Não pagou, tá? Não pagou, aí sim vai incidir a multa e os honorários de 10%. Multa de 10% e honorários de 10% sobre o valor do débito, tá? Não é que o juiz de plano, ele fixa a partir do requerimento, né, do cumprimento de sentença, ele não arbitra logo 10%, tá? De honorários advocatícios. Ele só vai arbitrar quando passar o prazo que o executado tem para pagar voluntariamente, e aí sim, ele vai arbitrar multa de 10% e honorários de 10%, tá? Item D é o nosso item correto, que fala o seguinte: o percentual de 10% de honorários não inclui o percentual de 10% de honorários não inclui os 10% da multa e só incide em caso de não cumprimento no prazo estabelecido, verdadeiro. Gente, a regra do 523, parágrafo 1º é clara. O executado, ele não efetua o pagamento no prazo estabelecido de 15 dias úteis a partir da sua intimação. O que acontece? Multa de 10% e honorários de 10%. Os 10% de honorários já não inclui os 10% da multa. É 10% de um, 10% do outro, tá? E só incide em caso de não cumprimento no prazo concedido, no prazo estabelecido, tá? O CPC, ele é claro quanto a isso. Deem uma lida, olha o que eu digo pra vocês, deem uma lida no 523
artigos seguintes, né, que trata da obrigação, do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, porque sempre tem questão na prova sobre essa situação aqui, sobre multa de 10% e honorários de 10% no caso de não pagamento do débito. É raro não ter uma prova que não tem uma questão nesse modelo aqui, ok? É raro mesmo. Se você pegar uma prova que não tenha, é porque você é azarado, tá? Mas quase sempre, 99% das vezes, tem questão nesse modelo aqui, ok? E aí você responde somente com 523, parágrafo 1º. Mas eu recomendo que você leia do 523 até o 526, ok? Oitava questão. A oitava questão, ela fala assim: analise os seguintes itens referentes à citação do executado no processo de execução. A citação é o ato pelo qual é convocado o executado para integrar a relação processual, sendo indispensável para a validade do processo, salvo em hipóteses excepcionais em que não há prejuízo ao executado, como no caso de indeferimento da inicial. Gente, esse item aqui é verdadeiro, né? Quando o juiz ele se deparar com uma hipótese de indeferimento da petição inicial, ele pode indeferir a petição inicial, sem necessariamente citar o executado, tá? Digamos que a petição inicial, ela é inepta, né? E aí ela é inepta porque faltou causa de pedir ou pedido. E aí o juiz mandou emendar no prazo de 15 dias. O exequente não emendou a inicial. O que o juiz vai fazer? Ele vai indeferir a petição inicial por inépcia da exordial, tá? E aí ele não precisa necessariamente citar o executado para fazer isso, ok? E sim, a citação é o ato pelo qual é convocado o requerido, né, para integrar a relação processual, para formar a relação processual, tá? Item 2. Assim como no processo de conhecimento, na execução, o despacho que ordena a citação de forma regular interrompe a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagindo a data de propositura da ação. Gente, verdadeiro, tá? O despacho que ordena a citação, o despacho que ordena a citação, tanto no âmbito da fase de conhecimento como no âmbito da execução, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente. Isso a gente encontra, deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar os 700, não. Eu acho através de 240. Que bem aqui tem. O 802 fala assim: o despacho, na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto do parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente. Aí lá aqui mais em cima, deixa eu ver se eu encontro logo de cara. Tá aqui, 240, parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. Então, o item que a gente acabou de ler é um item correto, tá? Assim como ocorre no processo de conhecimento, né, na fase de conhecimento, na execução, no processo de execução, o despacho que ordena a citação de forma regular interrompe sim a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente, e vai retroagir até a data da propositura da ação, né? Porque da data da propositura da ação até a data em que o juiz ele profere o despacho, né, citatório, o despacho que ordena, que recebe a inicial e ordena a citação, existe um tempinho, existe um lapso temporal. Mas, a partir do momento que ele despacha e ordena a citação, a interrupção da prescrição vai retroagir da data da propositura da ação, tá? E não efetivamente da data em que ele despachou e ordenou a citação, ok?
ok? Item 3. Do mandado de citação do processo de execução, além da convocação do devedor integrar a relação processual, constará também a ordem de penhora e a avaliação de bens. Corretíssimo. Olha o que é que diz o artigo. Deixa eu pegar aqui. 826. Ao despachar inicial, o juiz... Não é esse daqui, perdão. 829, parágrafo 1º. O executado, né, no caso aqui da execução de obrigação de pagar a quantia, o executado ele vai ser citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação. Parágrafo 1º. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo assinalado. De tudo lavrando-se autos, com intimação do executado, né? Vai lavrando-se o auto de penhora, tá? Aí aqui ele falou exatamente o que está no 829, parágrafo 1º. Do mandado de citação do processo de execução, além da convocação do devedor integrar a relação processual, constará também a ordem de penhora e avaliação de bens, tá? Para exatamente no caso dele não pagar, o oficial de justiça já tomar as medidas, já cumprir as medidas cabíveis, né? Então, o item correto aqui é o item C. É claro que nem tudo ocorre tão bonitinho, assim como a gente fala aqui, mas era para ser assim. A gente mostra para vocês o que está no Código de Processo Civil. Nem sempre é assim, tá, gente? A maioria das vezes não vai ser assim, mas o que dispõe o código é essa ideia, né? Que a partir do momento que o devedor aqui na execução ele não paga, o oficial de justiça, ele verificando, né? O oficial de justiça, desde logo, precisa cumprir a penhora, né? Precisa cumprir e lavrar o respectivo auto de penhora, tá? Com a devida intimação do executado. Então, o item correto é o item C, que todos os itens estão corretos, tá? 9ª questão. A penhora é o ato de constrição que tem por fim individualizar os bens do patrimônio do devedor, que ficarão afetados ao pagamento do débito, de que serão executidos oportunamente. É ato fundamental de toda e qualquer execução por quantia, sem o qual não se pode alcançar a satisfação do credor. Sobre a penhora de bens, considerem os itens. Primeiro item. A penhora de bens recairá sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Verdadeiro, gente. A penhora de bens, né, ela deve servir não apenas para pagar o principal, né, que é o valor do débito, que se pretende satisfazer com aquele processo de execução, tá? Com aquele cumprimento de sentença. Mas também deve, a penhora de bens, ela deve suprir também outros custos, como os juros, as custas processuais e os honorários advocatícios. Então, o item 1, ele está corretíssimo, tá? Aqui, a gente já elimina o item A, né? A gente já elimina. Segundo, a penhora online deverá ser requerida pelo credor, recairá sobre dinheiro em depósito ou em aplicação financeira e será realizada por meio de sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Gente, verdade, isso aqui é um artigo, tá? Qual é o artigo? O artigo, deixa eu pegar aqui. É o artigo 854, que fala o seguinte: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, desde que a requerimento do exequente, né, sem dar ciência prévia do ato ao executado, é claro, porque senão, se ele for intimar o executado informando que vai penhorar dinheiro em depósito
e em aplicação financeira que pertence ao executado, o que o executado vai fazer? Tirar tudo, né? Da conta bancária, da aplicação financeira e afins. Então, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução, tá? Então, aqui, item 2 também tá correto, tá? Então, a gente já exclui 2, né? O item A e o item C. Terceiro item, fala o seguinte. No CPC, a ordem de bens que sofrem penhora não podem sofrer alteração. Gente, pode sim, tá? O artigo 835, ele estabelece uma ordem preferencial de penhora. Isso significa que o juiz, ao verificar o rol de bens dentro do patrimônio do executado, ele preferencialmente deve seguir a ordem do 835, mas não necessariamente ele não fica limitado, obrigado a seguir a ordem tal qual como está no 835. Então, a ordem dos bens que sofrem penhora, lá previstas no artigo 835, podem sofrer sim alteração. Vamos pegar aqui o artigo 835 para a gente verificar uma coisa. Olha, o 835 fala assim: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie ou em depósito em aplicação financeira, títulos da dívida pública da União, dos Estados, Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas da sociedade simples e empresária, percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, enfim. Digamos que o executado, ele tenha aqui no rol de bens dele, ele tenha um veículo, ele tenha 2 imóveis, ele tenha joias, né, pedras e metais preciosos. Dentro desse rol de bens aqui do executado, o juiz deveria penhorar preferencialmente o veículo, né, de via terrestre que o executado tem. Mas pode ser que o juiz venha penhorar primeiro o imóvel do executado, tá? Venha primeiro penhorar um imóvel do executado. E não necessariamente ele vai se ater obrigatoriamente ao que está previsto no 835. Mas dentro do 835, preferencialmente, ele deveria penhorar o veículo de via terrestre, tá? Depois, o executado, ele pode vir a questionar isso, pedir a substituição do bem, né? Ele pode vir a pedir a substituição do bem nesse sentido aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. O 848, né? Ele fala assim: as partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal, né? A ordem lá prevista no 835. Então, o executado, ele pode questionar essa penhora realizada sobre o imóvel, um dos imóveis dele, em detrimento de um veículo, que também, no presente caso que eu estou descrevendo aqui para vocês, serviria para o pagamento integral da obrigação dos juros, das custas, dos honorários advocatícios, tá? Então, ele poderia, sim, requerer a substituição da penhora por não observância da ordem legal, né? Mas não necessariamente o juiz estaria atrelado a penhorar primeiro o veículo para depois penhorar um imóvel. Ele deveria, o juiz deveria ter penhorado primeiro o veículo, porque o 835 manda obrigatoriamente não. O 835, ele diz que é preferencialmente. Ele elucida que é preferencialmente. A ordem legal de penhora é preferencial. O juiz, ao penhorar um bem, ele deve obedecer preferencialmente a ordem do 835. Não necessariamente isso significa dizer
que ele vai obedecer tal qual está no 835, tá? Então, a ordem dos bens que sofrem penhora não pode sofrer alteração. Pode sim. Então, o item 3 está incorreto. Então, já deixa... Ah, não. A gente ainda continua descartando o item A e C. Quarto item. Não é possível haver uma segunda penhora no processo de execução de pagar a quantia certa contra o devedor solvente. Gente, é possível sim haver uma segunda penhora. Digamos que a primeira penhora realizada em um determinado bem do executado não vai suprir com a totalidade da obrigação que está ali sendo executada, né? Aí vai ser necessário se realizar uma segunda penhora. Ou até mesmo o bem que foi penhorado, ele é um bem impenhorável. E aí, pode-se fazer uma segunda penhora, porque essa penhora que foi realizada aqui, ela é nula, né? Porque o bem, ele é impenhorável. Então, é possível sim haver uma segunda penhora no processo de execução de pagar a quantia certa, contra devedor solvente. Então, o item aqui tá incorreto. Então, só resta pra gente o item D. Vamos ver por que o item D ele está corretíssimo, né? Porque o quinto item, para fechar, ele diz assim: é possível o devedor requerer a substituição do bem penhorado, porém deverá comprovar que a substituição lhe será menos onerosa e não comprometerá o cumprimento da obrigação. Verdadeiro. Quando a gente vem aqui nas regrinhas sobre substituição da penhora, o 847 fala o seguinte: o executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. E aí, o parágrafo 1º ainda elenca várias regrinhas, né, dizendo o seguinte: o juiz ele só vai autorizar a substituição se o executado, né? Então, dependendo do bem que ele está requerendo a substituição, em detrimento do que foi penhorado, ele precisa observar as regras do parágrafo 1º, respectivos incisos, tá? Então, o executado pode sim pedir a substituição da penhora, com fundamento aqui no 848, né? Se não obedecer a ordem legal, se ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento, havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados, né? Havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame, ela incidir sobre bens de baixa liquidez, bens que são de difícil alienação, tá? Então, gente, perceba que o executado, é lícito ao executado pedir a substituição do bem penhorado, tá? Mas ele deve sim comprovar que a substituição vai ser menos onerosa a ele e não comprometerá o cumprimento da obrigação, ok? A gente sabe que existe o princípio da menor onerosidade para o devedor, mas esse princípio ele não é exercido de maneira, de qualquer maneira, tá? O executado ele precisa sim comprovar que tal medida vai lhe ser menos onerosa, ok? Então, o princípio, eu até puxo para esse assunto, que o princípio da menor onerosidade para o devedor, ele não é exercido de qualquer maneira. O executado, ele precisa comprovar que o ato, a medida a ser tomada, vai lhe ser menos onerosa. À medida que a substituição, né, nesse caso aqui, a substituição do bem penhorado vai lhe ser menos onerosa, tá? O 847 do CPC é firme ao nos dizer isso, ok? Então, o item correto aí é o item D. 10ª questão. A respeito da penhora, assinale a afirmativa correta. Não é possível requerer a substituição de bem penhorado com fundamento na baixa de liquidez. Acabei de falar isso para vocês, né? 848, deixa eu ver qual é o inciso, que eu nunca lembro. 848, inciso 5º. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela incidir sobre bens de baixa liquidez. Então, o item já está incorreto a partir daí, né? Mas vamos continuar a leitura. Uma vez que essa condição só pode ser concluída no caso da tentativa de alienação judicial sem interessados na arrematação,
Não, item totalmente incorreto. Item B. A penhora de percentual de faturamento de empresa é uma medida executória de caráter subsidiária e só deve ser determinada se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se eles forem insuficientes ou de difícil alienação. Gente, esse item ele está incorreto. Logo no início, eu tenho certeza que a Isabel falou isso para vocês. Ela deve ter, com certeza, comentado que penhora em percentual do faturamento de empresa, penhora sobre ações e cotas de sociedade empresária, são penhoras, tá? Que são subsidiárias, ok? O juiz, ele deve primeiro buscar outras maneiras, outros bens para satisfazer a obrigação. E depois ir atrás, daqui no presente caso, do faturamento da empresa, ok? Então, são penhoras subsidiárias, tá? De caráter subsidiário, né? Devendo só ser determinada se o executado realmente não tiver outros bens penhoráveis, tá? Para satisfazer a obrigação. Ou se ele até tem outros bens penhoráveis para satisfazer a obrigação, mas eles são insuficientes, ok? Item C. Quando a penhora incidir sobre dinheiro em depósito em aplicação financeira, a determinação de indisponibilidade que precede a conversão em penhora depende de prévia intimação do ato ao executado. Gente, não, né? Eu até já li esse artigo hoje com vocês, aqui no código 854, que fala assim: para possibilitar a penhora de dinheiro ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao executado, determinará as instituições financeiras, né, que tornem disponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Então, é sem dar ciência prévia ao executado que ele vai realizar essa penhora online aqui, né? Aqui é uma ideia lógica, né? É um artigo que a gente um item que a gente conseguiria matar, mesmo se a gente não soubesse, não tivesse nenhuma orientação, porque é meio que lógico. É claro, se eu der uma ciência prévia do executado, que eu vou tornar indisponível para ele um depósito que ele tem em dinheiro, uma aplicação financeira, o que ele vai fazer, meu povo? Vai retirar, né, o dinheiro da conta bancária, da aplicação financeira, certo? E aí, o ato, ele vai se tornar desnecessário, tá? Item D. A penhora de crédito depende da confirmação deste pelo devedor, de modo que, se o terceiro devedor do executado negar o débito orientado pelo executado, a quitação será considerada válida e eficaz. Gente, esse item aqui viajou. Totalmente incorreto, tá? Então, o item correto que a gente tem aí, que vocês deveriam marcar, é o item B. 11ª questão. Gente, a 11ª questão, ela trata sobre o bem de família, tá? Vamos aqui, eu não vou ler esse textinho aqui, porque é mais enrolação. Eu vou ler a partir daqui. Sobre a expropriação do bem de família. Item 1º. Para proteção acerca da lei número 8009/90, que é a lei do bem de família. Gente, mais uma vez eu vou repetir isso para vocês. A impenhorabilidade do bem de família está expressa nessa lei aqui, Lei 8009, tá? Não está expressa no artigo 833, inciso 1º, porque muitos dos embargos de vocês, eu dei uma olhada, e muitas pessoas fundamentaram a impenhorabilidade do bem de família no artigo 833, inciso 1º. E não é assim, tá? O que fundamenta a impenhorabilidade do bem de família é a Lei 8009, ok? Não confundam isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Primeiro item. Para a proteção acerca da Lei 8009/90, somente pode ser levada a leilão judicial as adjacências do bem de família, como quadra, jardim, horta, pomar, instalações, acessórios, etc. Dado que a lei, em sua finalidade social, procura preservar apenas o imóvel residencial. Gente, esse item tá falso, tá?
As adjacências do bem de família também são impenhoráveis. Quadras, garagem, jardim, horta, pomar, também são impenhoráveis, tá? Então, esse item aqui, ele está incorreto. Segundo item. Em caso de expropriação do bem de família, assim definido no Código Civil, o cônjuge que não possui responsabilidade na execução de alimentos tem reservado sua cota-parte no valor da arrematação feita. Gente, aqui está previsto na própria lei do bem de família, tá? Na própria lei do bem de família, fica, né, resguardada a cota-parte do cônjuge e do companheiro, tá? Que não possui responsabilidade na execução de alimentos. Então, não é o Código Civil que faz essa previsão, é a própria lei do bem de família, tá? Então, item incorreto. Terceiro item. O bem de família, averbado como tal no cartório, sequer pode ser levado a leilão, salvo dívidas de IPTU e condomínio. Gente, o bem de família... Primeiro, para o bem, né, ser considerado bem de família, ele não precisa ser averbado em cartório, tá? E, de fato, ele não pode ser levado a leilão. Por quê? Porque ele é um bem impenhorável. Mas o bem de família, ele pode servir para pagar dívidas de IPTU e condomínio? Sim. Ok? É uma das exceções da impenhorabilidade do bem de família. Ok? Então, o item correto aqui, para vocês marcarem, era o item B. Opa! O item B é o item correto. Ok? 15ª questão, ou 12ª questão. O Código de Processo Civil elenca bens impenhoráveis como forma de proteger o devedor, garantindo-lhe a proteção de bens considerados essenciais para sua vida digna. Nesse contexto, são impenhoráveis, exceto, então ele quer aqui o bem que não é penhorável, né? Nesse contexto, são impenhoráveis, exceto, gente, outro artigo que vocês precisam levar para a prova. Artigo 833 do CPC. Esse artigo precisa estar na ponta da língua de vocês. Porque é igual aquela questão do artigo 523, parágrafo 1º, da multa de 10% e dos honorários de 10%, no caso de não pagamento voluntário do devedor no prazo estipulado, né? Da obrigação de pagar a quantia. Do cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia, tá? O artigo 833 é figura carimbada na AV3. Então, vocês precisam saber quais são os bens impenhoráveis dispostos lá no artigo 833, tá? Sempre tem questão nesse sentido também. Vamos lá, eu vou ler de baixo para cima. A questão está perguntando o seguinte: nesse contexto são impenhoráveis, exceto ela quer o bem que está em uma dessas alternativas aqui, que não é que é penhorável, tá? O seguro de vida é penhorável? O seguro de vida é impenhorável? Né? Então, já não é o item a se marcar. Materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas, são impenhoráveis também, ok? Já eu mostro para vocês onde é que tá isso. Item B. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvos de elevado valor, também são impenhoráveis. Isso vocês estão cansados de saber. E o item A fala o seguinte: quaisquer quantias depositadas em caderneta de poupança. Gente, não são quaisquer quantias depositadas em caderneta de poupança que são impenhoráveis, tá? Então, o item que deveria ser marcado aqui é o item A, ok? Lembrando que o artigo 833 nos diz o seguinte: são impenhoráveis, já que a gente está falando da caderneta de poupança, né? São impenhoráveis. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, não são quaisquer quantias que estão lá depositadas que são impenhoráveis. Então, a exceção aqui a se marcar é exatamente... A exceção aqui a se marcar é o item A, ok? Todos esses demais itens aqui trazem hipótese de bens que são impenhoráveis. E a questão, ela quer o bem que é penhorável, tá? Penhorável. Nesse caso aqui, seria o item A,
ok? 13ª questão. Davi celebrou um contrato escrito com Henrique. Nesse contexto, Henrique assumiu a obrigação de pintar pessoalmente, olha o detalhe da questão, um quadro para Davi. Henrique não cumpriu sua obrigação. Davi ajuizou uma ação de execução em face de Henrique. Em relação à execução de obrigação de fazer, tá? Assinar a alternativa correta. Item A. Após ter sido citado, caso Henrique se recuse a cumprir a obrigação, deve o processo prosseguir, com a obrigação de fazer sendo realizada por terceiro, ou sendo ela convertida em obrigação de pagar perdas e danos. Gente, a própria questão fala que a obrigação ela vai ser realizada pessoalmente pelo devedor, né? Perdão, gente, meu cachorro. Deixa ele se acalmar. Perdão. Gente, a própria questão fala que a obrigação ela vai ser realizada pessoalmente pelo devedor. Se é uma obrigação personalíssima, um terceiro não pode realizar a obrigação em nome do devedor, tá? Então, o item A é um item incorreto. Item B. Após ter sido citado, caso Henrique se recuse a cumprir a obrigação, deve o processo prosseguir, com a obrigação de fazer sendo convertida em obrigação de pagar perdas e danos. Por que a obrigação ela vai ser convertida em obrigação de pagar perdas e danos? Porque não pode ser realizado por um terceiro, né? Só pode ser realizado pessoalmente pelo devedor. Então, qual é a opção que resta aqui? Se o executado ele não cumprir ou ele se recusar a cumprir a obrigação? A conversão da obrigação em perdas e danos, ok? E ainda vai ter um plus, né? Caso aqui... perdão, me enganei. Nesse caso aqui, caso ele se recuse, né, como eu estava dizendo para vocês, caso ele se recuse a cumprir a obrigação, não queira, tá? Mesmo depois de citado, a obrigação de fazer, nesse caso aqui, que é uma obrigação personalista, vai ser convertida em perdas e danos, tá? Item C. O que eu ia falar para vocês, que eu ia falar no item B, é o que eu vou falar agora, tá? Após ter sido citado, caso Henrique se recuse a cumprir a obrigação, deve o processo ser extinto, pois foi ajustado para ela, pois foi ajustado que ela seria realizada pessoalmente por Henrique. Também nem era esse item aqui, mas enfim, eu acho que é o próximo. Pois foi ajustado que ela seria realizada pessoalmente por Henrique. Gente, não. Se é uma obrigação de natureza personalíssima, o executado ele se recusa a cumprir com a obrigação, ele não cumpre a obrigação, um terceiro não pode realizar em nome dele. Então, o que vai restar? Qual é a opção que resta? Converter essa obrigação de fazer, que é personalíssima, em perdas e danos. Converte a obrigação em uma obrigação de pagar, no final das contas, né? Item D. Após ter sido citado, o Henrique tem um prazo legal de 60 dias para cumprir a obrigação. Gente, esse item também viajou, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o item que trata sobre a obrigação de fazer, que fundamenta a resposta dessa questão. O artigo 821 fala assim: na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que ele assine prazo para cumpri-la. Havendo recuso ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa, tá? Então, aqui, o que fundamenta essa questão é o artigo 821, parágrafo único, tá? 14ª questão. Vamos lá. Eu vou parar por aqui, que eu vou tomar uma água, e aí eu volto e libero a outra parte do vídeo para vocês, tá bom?